Las Vegas fez uma aposta desesperada de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, e se falhar, a cidade morre. Agora mesmo mais de 2 milhões de pessoas vivem no meio de um dos desertos mais secos da Terra. Eles bebem, tomam banho e sobrevivem com uma única fonte de água, um lago. E esse lago está secando há 20 anos. Em 2022, o lago Mead baixou tanto que Vegas quase ficou sem o seu abastecimento. Sem racionamento nem restrições. Acabou. Sumiu de vez. Então a cidade fez algo que ninguém nunca tinha tentado antes. Cavaram um túnel de 3 milhas em rocha pura abaixo do fundo do lago Mead para buscar água que a seca jamais alcança. Eles o chamaram de o Terceiro Canudo. Custou 1 bilhão e 400 milhões de dólares e levou 7 anos para construir. Isso deveria ter resolvido tudo, mas eis o que não contaram. O lago continua secando. O túnel só chega até certa profundidade. E 40 milhões de pessoas em 7 estados lutam pelo mesmo rio que está desaparecendo. Então a verdadeira pergunta é: Las Vegas se salvou agora ou acabaram de cavar o buraco mais caro do mundo num problema que não tem solução? Las Vegas nunca deveria ter existido. A cidade fica no deserto de Mojave, um dos lugares mais implacáveis da América do Norte. Chove apenas 10 centímetros por ano. No verão o calor passa de 46 graus. O solo é seco, rachado e antigo. Não há rios passando por lá, nem lagos naturais por perto, nem aquíferos subterrâneos grandes o suficiente para sustentar uma cidade de verdade. Por qualquer medida da natureza, esse era um lugar onde uma metrópole jamais deveria sobreviver. E ainda assim, mais de 2 milhões de pessoas moram lá. Em 1940, Vegas era só uma vila de 8 mil habitantes, modesta, poeirenta e esquecível. Então vieram os cassinos, as rodovias, o ar-condicionado e o apetite americano por reinvenção. A população explodiu de um jeito que urbanistas e gestores de água nunca tinham previsto. Nos anos 70, a cidade crescia mais que quase todo o país. Nos anos 90 era uma das metrópoles que mais expandia em toda a história americana. Hoje, o Vale abriga mais de 2 milhões de pessoas, recebe 40 milhões de turistas todo ano e não para de crescer. Todos precisam de água. A cidade consome cerca de 300 mil acres-pés de água por ano. São quase 100 bilhões de galões. Para se ter uma ideia, é água suficiente para cobrir toda a ilha de Manhattan com 1 metro de líquido todo ano. E 90% de cada gota vem de um lugar só, o Lago Mead, alimentado pelo Rio Colorado. A Autoridade de Águas do Sul de Nevada, a agência que mantém a cidade viva, gerencia essa equação impossível todos os dias. Toda a operação deles depende de uma represa que se estende pela divisa de Nevada e Arizona, construída numa época em que o Rio Colorado parecia ser ilimitado. Mas não era. Nunca foi. O Pacto do Rio Colorado, assinado em 22, dividiu a água entre 7 estados baseada em medições de fluxo feitas durante as décadas mais chuvosas de toda a história da região. Hoje, os cientistas sabem que essas medidas eram perigosamente otimistas. O acordo prometeu mais água do que o rio realmente produz na maioria dos anos. Esse erro de cálculo vem se acumulando silenciosamente por um século. Las Vegas herdou um futuro hídrico instável, uma cidade explodindo, um rio secando, um único lago entre 2,3 milhões de pessoas e o caos. E o lago já estava começando a desaparecer. Las Vegas sempre soube que estava vivendo com o tempo contado. Então, ela construiu sua sobrevivência em etapas. O primeiro cano de captação, chamado pelos engenheiros de número 1, surgiu em 1971. Era uma infraestrutura bem simples para aquela época. Um tubo posicionado a 1.050 pés acima do nível do mar, tirando água direto do Lake Mead para uma cidade sedenta e em crescimento acelerado. Naquele tempo, parecia mais que suficiente. O Lake Mead estava cheio. O Rio Colorado fluía, e a ideia do lago baixar tanto parecia apenas uma teoria distante e impossível. Os gestores planejaram o crescimento, mas não planejaram o sumiço da água. Em 1993, a população quadruplicou. Só a captação número 1 já não garantia o abastecimento. Assim, a Autoridade de Águas do Sul de Nevada fez outro cano. A captação número 2, a 1.000 pés de altitude, ficou um pouco abaixo. Era um seguro caso os níveis do lago caíssem o bastante para comprometer a primeira estrutura da cidade. Foi uma decisão cautelosa e visionária, mas ainda assim não bastou. Ambas foram projetadas para um mundo onde o Lake Mead seguia cheio. O mundo onde o Rio Colorado cumpria o Pacto de 1922. O mundo que nos anos 2000 já estava sumindo. O número crítico que tira o sono dos engenheiros é 895 pés. É quando o Lake Mead atinge o chamado nível morto.
o ponto onde a água para de correr pela represa Hoover em qualquer situação. Nesse nível, as duas captações atuais tornam-se inúteis. Os canos continuam lá, as bombas funcionam, mas a água ficou abaixo das aberturas, tornando-se algo totalmente inacessível e impossível de recuperar. Julho de 2022. O Lake Mead caiu para pouco mais de 1.040 pés. A captação número 1 operava perigosamente no limite da sua capacidade. Projeções oficiais alertavam que a queda contínua não era só possível, era provável de acontecer. No ritmo em que o lago secava, calcularam que restavam poucos anos, não décadas, até o primeiro cano secar de vez. Na Autoridade de Águas do Sul de Nevada, o alarme interno disparou. A cidade que nem deveria existir encarava um futuro que os engenheiros originais jamais imaginaram e que os primeiros canos não conseguiriam suportar. Era preciso perfurar. Era preciso ir muito mais fundo. A dúvida era se seria possível. O plano era audacioso. A execução era quase impossível. O objetivo era único: criar um terceiro cano em uma profundidade tão extrema que a seca jamais o alcançaria. Tão fundo que nenhuma seca na história registrada pudesse alcançá-lo. Abaixo do fundo do lago, atravessando toda a rocha sólida do leito, buscando água a 860 pés, abaixo do nível morto, mais fundo do que qualquer captação existente poderia chegar, mais baixo que qualquer captação municipal já feita nos Estados Unidos. Para chegar lá, precisariam perfurar um túnel de 3 milhas em basalto vulcânico sólido, uma das rochas mais duras do continente, trabalhando a centenas de pés, abaixo de um reservatório ativo com trilhões de litros de água logo acima. Início em 2008. Desde o começo, nada foi fácil. Uma enorme tuneladora, apelidada de Sandy pelas equipes, foi montada no subsolo e começou a triturar as camadas de basalto, uma por uma, sem nunca parar. Sandy tinha 23 pés de diâmetro, larga o suficiente para 2 carros passarem lado a lado no túnel pronto. Ela era precisa, potente e, ainda assim, despreparada para o que a geologia havia reservado. Formações rochosas inesperadas forçaram as equipes a parar e recalcular tudo. Equipamentos quebraram sob pressões que os modelos de engenharia tinham subestimado. A água infiltrava pelas fendas na rocha, ameaçando inundar seções ativas do túnel antes que o teto fosse devidamente reforçado. O calor no subsolo era implacável. Operários trabalhavam confinados, ensurdecidos pelo aço moendo a pedra vulcânica milenar, bem cientes de que um lago imenso estava logo acima deles. Engenheiros descreveram a operação como passar linha numa agulha sob a água, vendado e sem margem de erro. Manter o alinhamento por 3 milhas inteiras de perfuração em solo vulcânico exigia correções constantes de medição. Um desvio de poucos graus ao longo dessa distância faria o túnel errar o alvo completamente. Cada cálculo trazia consequências que não podiam ser desfeitas. No fim do túnel, as equipes perfuraram um poço vertical de 300 pés até o leito do lago, atingindo o ponto de captação. É a captação de água mais profunda já feita nos Estados Unidos. Uma estrutura que existe na escuridão total, sob pressão esmagadora, abaixo do fundo de um lago do qual milhões de pessoas dependem. Sandy terminou em 2014. O túnel foi selado, testado e inaugurado em 2015. A engenharia funcionou. O impossível foi feito. Mas 7 anos de perfuração, solução de problemas e quase desastres criaram algo bem diferente. Uma conta que fez até os veteranos de infraestrutura mais experientes calarem. 1 bilhão e 400 milhões. Esse é o preço para garantir a sobrevivência urbana quando a natureza para de ajudar. O projeto do terceiro duto tornou-se um investimento em água mais caro da história americana. Cada dólar veio de uma única fonte: os moradores e empresas do sul de Nevada, através de tarifas de água que subiam ano após ano, enquanto as obras se arrastavam. As famílias de Las Vegas viram suas contas subirem, não por gastarem mais, mas porque estavam pagando pelo enorme túnel cavado sob o lago que as mantinha vivas no deserto. Era uma taxa de sobrevivência, e a maioria não teve escolha senão pagar. O atrito político foi imediato e muito barulhento. Críticos diziam que 1 bilhão e 400 milhões de dólares era um valor absurdo para gastar perseguindo um lago que seca, quando poderiam ter financiado usinas de dessalinização, sistemas avançados de reciclagem ou programas agressivos de redução de demanda que focassem na raiz do problema em vez dos sintomas. Grupos ambientais foram ainda mais afiados em suas críticas. Eles alegaram que construir o terceiro duto passava exatamente a mensagem errada. E Las Vegas poderia continuar crescendo e recebendo milhões de turistas porque a engenharia sempre daria um jeito de acompanhar. E compensava o desenvolvimento excessivo com infraestrutura
em vez de exigir contenção. John Enninger, gerente-geral da Autoridade de Águas do Sul de Nevada, rebateu diretamente. O terceiro duto não era estratégia de crescimento, era uma estratégia de pura sobrevivência. Gestores de água não têm o luxo de planejar para cenários otimistas. Eles planejam para o pior, porque no meio do deserto, o pior cenário costuma chegar antes do esperado. Os números logo provaram que ele tinha razão. Em 2022, o Lago Mead caiu a níveis que estressaram a primeira captação. Sem o terceiro duto já posicionado e funcionando em plena carga, gestores estimam que o sul de Nevada teria enfrentado restrições de emergência graves o suficiente para ameaçar a estabilidade econômica da região inteira. O projeto de 1,4 bilhão de dólares, concluído 7 anos antes do auge da crise, cumpriu seu papel antes mesmo dos moradores entenderem sua função. Para colocar o custo em perspectiva, 1,4 bilhão de dólares supera o orçamento hídrico anual da maioria dos estados americanos. Por um cano, um único túnel, uma única estrutura de captação na escuridão permanente sob um lago que talvez nem tenha água suficiente. A pergunta desconfortável que esse alto preço traz à tona é a mesma que os engenheiros debateram em cada atraso, falha de equipamento e custo extra. A cidade estava comprando a sobrevivência ou apenas ganhando tempo? O terceiro duto foi construído para uma crise, e a crise chegou exatamente no horário previsto. No início dos anos 2000, o Lago Mead esvaziou de forma lenta e constante. Depois, a queda acelerou. Em 2021, autoridades declararam a primeira escassez oficial de água no Rio Colorado, uma medida que gerou cortes obrigatórios na distribuição de água em vários estados. Em meados de 2022, o Lago Mead caiu para pouco mais de 26% da capacidade total, o nível mais baixo registrado desde que a represa foi enchida na década de 1930. Um lago com 640 km² e 160 metros de profundidade estava secando por dentro. O recuo da margem contava a história que os números não conseguiam captar totalmente. Trapites de barcos ficaram isolados a centenas de metros da beira da água, com suas rampas descendo pelo leito rachado e seco do lago. Uma marca branca de depósitos minerais subia as paredes do cânion como uma cicatriz geológica, marcando cada centímetro que o lago perdeu. Estruturas fantasmas ressurgiram no leito exposto. Fundações antigas e estradas submersas. As ruínas da cidade de St. Thomas, que estava debaixo d'água desde 1938. O Lago Mead não estava apenas encolhendo, ele estava revelando sua própria história à medida que desaparecia. Gestores do Bureau of Reclamation previram mais quedas para o início de 2023. Seus modelos, baseados em 2 décadas de baixa vazão e alta demanda, apontavam sempre para baixo. Então algo inesperado aconteceu. O inverno de 2022 a 23 trouxe neve recorde nas Rochosas. Os níveis de neve na bacia superior do Rio Colorado superaram as médias sazonais por margens extraordinárias. Com o calor da primavera, aquela neve derreteu lentamente, alimentando rios e riachos que desaguam no Lake Mead. O reservatório subiu mais de 20 pés em apenas um ano. Uma virada tão drástica que o Bureau of Reclamation descartou as projeções de declínio e refez todo o plano de 24 meses. O Lake Powell, rio acima, subiu mais de 50 pés no mesmo período. Cientistas pediram cautela imediata. Um ano de neve excepcional não apaga 20 anos de uso excessivo. A bacia do Rio Colorado enfrentou as 2 décadas mais secas da história registrada. O lago continuava 160 pés abaixo da capacidade total. A recuperação era real, mas também muito frágil, componente do clima e de condições que os modelos climáticos consideram cada vez mais raras. O terceiro duto foi projetado exatamente para esse momento de incerteza, para os anos em que o lago talvez não se recupere, quando a neve não cair e as previsões pessimistas acabarem se provando certas. Ele foi feito para a próxima vez, e ela com certeza virá. Perfurar fundo era só metade da estratégia. A outra era gastar menos. Las Vegas entendeu cedo que a engenharia sozinha não resolveria um problema tão grave. Uma cidade consumindo 98 bilhões de galões de água anualmente, tirando água de um lago seco no deserto cada vez mais quente. Nenhum túnel, por mais profundo que fosse, venceria esses números para sempre. Além do terceiro duto, a Autoridade de Águas de Nevada criou algo ambicioso. Não um cano, mas uma cultura. E os resultados são impressionantes. Desde 2002, Las Vegas reduziu o consumo individual em 40%, não apesar do crescimento populacional. Durante ele, a região metropolitana ganhou centenas de milhares de novos moradores nesse mesmo período e ainda assim usa menos água do que há 20 anos. Sob qualquer perspectiva,
É uma das maiores reviravoltas de conservação urbana dos Estados Unidos. A estratégia por trás desses números é deliberada e bem profunda. Las Vegas recicla quase 99% da água interna. A água tratada devolvida ao Lake Mead gera para a cidade créditos de retorno que abatem sua cota anual do Rio Colorado. Cada galão usado em casa e devolvido ao sistema é usado 2 vezes. É uma solução elegante para uma equação quase impossível. E nenhuma outra grande cidade americana faz isso nessa escala. A batalha real foi no exterior. Nevada aprovou leis proibindo a grama ornamental, aquele tapete verde em canteiros centrais e centros empresariais, que cobre jardins suburbanos sem ter nenhuma utilidade prática. O programa de remoção deve economizar 6 bilhões de galões de água todo ano. 6 bilhões de galões que costumavam evaporar, sob o sol do deserto, servindo apenas para estética. O uso de água residencial virou a próxima fronteira. Nevada propôs leis dando às autoridades o poder de limitar o consumo doméstico a cerca de 163 mil galões por ano. A primeira regra desse tipo nos Estados Unidos. A proposta gerou bastante atrito. Os moradores protestaram, mas a lógica por trás era impossível de negar. Quando o recurso é mesmo limitado, o consumo individual sem limites vira um luxo que o sistema não suporta mais. A cooperação regional trouxe outro desafio. Tucson, Arizona, reduziu por conta própria suas cotas do Lake Mead, abrindo mão da água por direito. Programas de compensação federal incentivaram outras cidades de toda a bacia a fazerem o mesmo. A renegociação do Pacto do Rio Colorado, o Acordo de 1922, chegando em 2026, forçou Nevada e outros estados a conversas difíceis sobre dividir um rio que já não produz o que o documento original prometia tempos atrás. Las Vegas mudou tudo o que podia. Perfurou tudo o que dava para perfurar. Economizou cada gota que podia ser poupada. E o lago ainda corria perigo. O túnel está pronto. A conservação está funcionando. O lago se recuperou um pouco, mas nada disso parece ser o suficiente. O clima futuro no sudoeste americano é um fato bem nítido. A região está mais quente e seca. Uma mistura que abala toda a base da nossa infraestrutura hídrica. Os modelos que antes previam mudanças graduais foram revisados para prazos muito mais curtos e resultados bem mais graves. O que os cientistas previam como o pior cenário há 15 anos, hoje virou a base mais provável. O terceiro duto capta água a 860 pés. Esse número foi escolhido com cuidado. Fundo o bastante para pegar água, mesmo se o Lake Mead cair abaixo do nível morto da barragem. Mas o sistema do Rio Colorado tem um limite real. O nível morto total, ponto onde nenhuma água consegue passar pela represa Hoover. Não importa o que aconteça, fica em 895 pés. Abaixo disso, o terceiro duto perde a utilidade. A entrada de água continua lá. O túnel segue intacto, mas a água que ele deveria buscar simplesmente sumiu de vez. Estudos climáticos antigos revelam o dado mais perturbador. Registros geológicos mostram que a bacia do Rio Colorado já enfrentou mega secas que duraram décadas inteiras. Situações muito mais graves e longas do que qualquer coisa registrada na nossa história moderna. Esse período seco de 20 anos, que deixou o Lake Mead com 26% da capacidade, pode não ser anormal. Pode ter sido só uma prévia. Sob a superfície, outra ameaça cresce em silêncio absoluto. Conforme o nível do Lake Mead oscila muito, os sedimentos do fundo acabam sendo revirados. Esses sedimentos carregam metais pesados e resíduos tóxicos, vindos de décadas de mineração e atividade industrial pesada ao longo de toda a margem. O aumento das águas inunda locais contaminados que pareciam seguros enquanto estavam submersos e isolados. O terceiro duto garante o acesso à água, mas ele não garante a qualidade do que está passando por ali. 40 milhões de pessoas em 7 estados dependem hoje das águas do Rio Colorado. Fez a captação mais profunda, a mais cara da história americana, e mesmo assim, não consegue garantir sua sobrevivência na próxima seca severa. Propostas federais para desviar totalmente a represa de Glen Canyon, mudando o curso da água para restaurar o fluxo natural, mostram como a mentalidade mudou drasticamente. A infraestrutura criada para uma época está sendo repensada para um cenário totalmente novo. A Autoridade de Águas do Sul de Nevada se prepara para o pior, porque o pior chega antes do esperado. Custou 1,4 bilhão. Levou 7 anos para construir. Resolveu o problema de captar água que outros canos não alcançavam, mas não resolveu o dilema do deserto. E o deserto continua ganhando. Las Vegas ainda não é um alerta de fracasso. Ainda não. É algo muito mais complicado que isso. Uma cidade que encarou um problema impossível e se recusou a parar de buscar soluções de engenharia. O terceiro duto é real.
Os números de conservação também. O túnel fica 3 milhas abaixo do Lago Mead agora, puxando água de profundezas que nenhuma seca registrada jamais atingiu. Isso não é pouco. É extraordinário. Mas Las Vegas também não é única. É apenas a cidade mais visível na linha de frente de uma crise hídrica que atinge todo o oeste americano. Phoenix está de olho no mesmo lago. Los Angeles depende do mesmo rio. Agricultores de Arizona e Califórnia usam a cota prometida em 1922 que o Rio Colorado não entrega mais. 2026. A renegociação desse acordo forçará decisões que nenhum túnel consegue resolver. Como os 7 estados da bacia dividirão esse recurso escasso, determinará se as cidades crescerão, se as fazendas sobreviverão, e se essa maravilha da engenharia sobre o Lago Mead será realmente testada em seus limites. O terceiro duto comprou tempo. Tempo para a preservação crescer e para a política alcançar a física. Tempo para a neve voltar e para o lago respirar de novo. Se usaremos esse tempo com sabedoria, não é questão de engenharia. O túnel está pronto. A água continua fluindo. Mas em algum lugar sob o Lago Mead, relógio continua correndo.